A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. Como é bom poder estar assim na presença de Deus, né? Nós louvamos o Senhor. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Louvado seja Deus. Vamos abri-la no Salmo de número 105. Salmo de número 105. Versículo a partir do número 39. Aleluia. Versículo 39 em diante. Quem achou, diga amém. Aleluia. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para os alumiar de noite. Pediram e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, aleluia, e dela brotaram águas, que correram, qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra, e de Abraão, seu servo, e conduziu com alegria o seu povo. Eu vou repetir isso. E conduziu com alegria o seu povo. E com um jubiloso canto, os seus escolhidos. Aleluia. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Vamos dizer esse aleluia junto? 1, 2, 3. Aleluia. Aleluia. Vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um breve, muito breve relato das coisas que Deus fez, né? E eu quero ressaltar aqui que estas coisas que são apontadas nesses versículos, fica bem claro de que tudo aquilo que Deus faz não é por causa de uma obrigação de fazê-lo, não é por causa de uma dívida que Ele tem para conosco, mas é tão somente por causa da sua palavra, por causa do seu compromisso, por causa do seu amor incompreensível, por causa dos limites humanos, né? Nós não temos condição, nós não temos sentimentos suficientes para poder compreender os sentimentos de Deus, principalmente um deles que é o amor de Deus. O apóstolo Paulo, tentando compreender isso, ele chegou à conclusão que quanto mais ele tentava compreender, mais ele ficava constrangido perto do amor de Deus. E ele escreve então em uma de suas cartas, que o amor de Deus é tão grande, é tão abrangente, é tão inexplicável, que ele chega a constranger o nosso coração. Olha, então veja que a palavra está dizendo aqui, que Deus ele faz as coisas na nossa vida, também por causa dos seus propósitos. Domingo passado nós tivemos a oportunidade de poder ver o propósito de Deus aqui
na vida de um rei chamado Ciro. E mesmo antes de Ciro nascer, 200 anos praticamente, né, arredondando, né, 200 anos antes, Deus o chama pelo nome. Não porque ele era rei, né, mas nós vimos que Deus também mostrava no texto o propósito de Deus na vida de Esdras, por exemplo, que era um sacerdote. Aí você fala assim, mas não era rei, mas era sacerdote. E nós então fomos só um pouquinho além, e pegamos o caso de Neemias. E nós mostramos que Neemias era apenas um mordomo. Então Deus tem propósito na vida de reis, Deus tem propósito na vida dos sacerdotes, Deus tem propósito na vida das pessoas. Não é pelo que elas são, mas é por aquilo que Ele é. Amém, irmão? E nós falamos tanto em propósitos, né? E nós poderíamos hoje, por exemplo, falar sobre o propósito de Deus na vida, por exemplo, de Davi. E a gente vai ver, por exemplo, que Deus, Ele estabelece, veja lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, lá em Atos, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 36. Então a Bíblia fala assim, olha: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Então, em algumas traduções vai estar aí, conforme o propósito de Deus. Então você vai ver, por exemplo, que Davi também foi uma pessoa que teve a oportunidade de poder ter a sua vida voltada não para os seus desejos e para os seus planos, mas voltada para os propósitos de Deus. E aí diz assim o versículo, né? Conforme o desígnio de Deus, e aí fala, aí ele adormeceu, e ele foi para junto de seus pais, e viu a corrupção, quer dizer, ele experimentou essa questão da morte, né? Muito embora ele tenha vivido os planos de Deus, mas não foi possível, por causa do tempo em que ele se encontrava, deixar de conhecer a experiência, por exemplo, da morte, né? Nós temos, por exemplo, sobre a questão de propósito, outras pessoas que são assim, bastante significativas. Nós temos, por exemplo, o caso de Noé, né? Noé, a Bíblia fala, por exemplo, que ele escuta Deus falar, e ele então vai deixar todos os seus planos pessoais, todas as suas metas pessoais, para ele viver um projeto de Deus, né? Mas a parte mais linda é quando ele, por exemplo, conclui o projeto, e ele então, vendo a conclusão daquele projeto, ele observa que estava tudo pronto, tudo preparado, e que ele precisava, por exemplo, agora ter uma iniciativa, ele precisava ter uma atitude, né? A arca estava pronta, os animais estavam dentro, as águas do dilúvio chegaram, e ele precisava então ter o próximo passo, e esse próximo passo seria um passo determinante na história, porque ele poderia ter uma ideia, ele poderia ter uma saída, assim como nós, né? A gente fica procurando uma ideia, a gente fica procurando uma saída, a gente fica procurando
um conselho de amigos, de parentes. Mas a Bíblia fala que não, a Bíblia fala que ele teve uma outra decisão que tornou ele uma das pessoas de testemunho, quando a gente fala a nível de propósito. E é exatamente sobre essas coisas que eu quero compartilhar com você hoje, porque a gente fala de propósito, aí você pergunta assim: puxa, mas será que eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito de Deus para mim? Então você pode desconhecer, né? Você pode falar assim: puxa, eu não sei, pastor, se o que eu estou fazendo é propósito de Deus, se eu estou seguindo, por exemplo, o meu próprio, o que eu tenho que fazer para encontrar o propósito de Deus. Então, eu quero falar sobre 3 coisas importantes na sua vida, que vai determinar para você se você está vivendo o propósito de Deus, ou se você está vivendo o seu, né? A primeira dessas 3 coisas é exatamente esta, no caso, por exemplo, de Noé. É quando, por exemplo, a gente, no curso da nossa vida, nas coisas que nós estamos fazendo, a gente fazendo um balanço, a gente observa que a gente está na dependência de Deus. Para viver o propósito de Deus, nós não podemos estar seguros, nós não podemos estar calçados, nós precisamos estar na dependência de Deus. Quando você tem uma vida assim muito segura, muito estabelecida, você está vivendo um propósito humano, você está vivendo um propósito seu. Quando você, por exemplo, fala assim: puxa, eu preciso guardar um dinheiro para que eu possa ter segurança. Isso aí é um propósito humano, isso não é um propósito divino. Não é proibido você, por exemplo, guardar dinheiro, pelo contrário, é até um bom testemunho. Mas a motivação não deve ser para a sua segurança. A motivação de você ter reservas é pelo testemunho de você poder viver o propósito. A Bíblia fala que, vivendo o propósito, Abraão se tornou um homem rico. Por se viver o propósito, Davi se tornou uma potência. Mas eles não tinham essa potência para uma garantia, eles tinham essa potência como resultado do propósito de Deus. Quando nós, veja bem, fazemos as coisas para que a gente possa falar assim: eu só vou conseguir descansar se eu fizer isso, então isso é um projeto humano. Agora, se você falar assim: olha, eu vou colocar minha cabeça no travesseiro e eu vou descansar em Deus, então você está vivendo um propósito de Deus na sua vida. Olha o caso, por exemplo, aqui de Noé. Noé, ele faz a arca. Deus dá para ele as dimensões, Deus dá para ele as divisões. Só que Deus faz uma coisa estranha, mesmo para Noé, com o seu pequeno conhecimento náutico, por exemplo, né? Mas Deus faz uma coisa estranha, porque a população da arca seria uma população tão grande, e Noé era competente o suficiente para poder saber, por causa do tamanho dela, ela não ia ser feita para abrigar vento, né? Aquele tamanho, eram 3 andares, então aquilo era para abrigar alguma coisa, mesmo que ele não soubesse que seria animais talvez, mas aquilo tinha compartimentos. É claro que Deus teve que fazer com que Noé colocasse dentro dessa arca, né, alimentos para a subsistência desses animais. Então Noé, ele foi deduzindo, aquilo que Deus não revelava, ele ia deduzindo. Só que interessante que na arca, Deus, para uma população tão grande,
Deus não faz diversas portas, Deus faz uma porta só, uma porta para entrar e uma porta para sair. Eu creio que isso deve ter chamado a atenção de Noé, mas Noé não mudou o projeto. Noé, ele não teve lá, por exemplo, o seu dia de engenheiro e falou assim: ó Deus, nós precisamos aumentar mais portas por segurança. Não, ele viveu o propósito. Deus mandou fazer uma porta, e quantas portas ele fez? Uma. E quando ele terminou a porta, Deus também falou para ele: vamos agora colocar uma fechadura. E como o dilúvio, veja bem, ia acontecer do lado de fora, então seria natural que essa fechadura ficasse no controle de Noé. Mas aí a Bíblia fala que a fechadura não ficou do lado de dentro, a fechadura ela foi colocada do lado de fora, e foi colocada com segredo, e esse segredo Noé não sabia. Noé não sabia o número a ser digitado, mas mesmo assim Noé fez. A Bíblia fala que Noé constrói então aquela arca com uma porta só, com a fechadura do lado de fora, e aí depois ele vai chegar à conclusão que tudo isso estava sendo feito, porque tudo isso não estava no controle de Noé, mas tudo isso estava no controle porque o propósito não era de Noé, mas o propósito era Então, quando a gente vive o propósito de Deus, o controle não pode estar nas nossas mãos. O controle tem que estar nas mãos A gente tem que sentir o desconforto, porque isso para nós, na nossa cultura, é um desconforto a gente não ter controle. Porque a gente quer controle de tudo, a gente quer o controle da televisão, a gente quer o controle da luz, a gente quer o controle das janelas, a gente quer o controle do portão, a gente quer o controle das esposas, o controle dos maridos, a gente quer o controle de tudo. Isso para nós é um desconforto. E a gente, por causa disso, tem até aprendido um evangelho estranho, que é um evangelho onde se controla Deus. O Senhor Jesus nos ensinou a estarmos preparados para que seja feita a vontade de quem? Mas não é assim que a gente põe na prática. Na prática a gente quer que Deus esteja preparado para fazer as nossas vontades. É como se nós estivéssemos no controle. Então, se você está no controle, se você fala assim, ó, está tudo certinho, está tudo no controle, então você não está no propósito de Deus, você está no seu. Você está no seu. A pessoa fala assim, às vezes os pais falam assim para os filhos: olha, você tem que prestar concurso, tem que ser funcionário público, para você ter uma vida garantida, estável. O que você está ensinando para os seus filhos? Você está ensinando uma boa coisa humana, mas uma péssima coisa espiritual. Porque nós não podemos ensinar os nossos filhos a ter o controle. Nós precisamos ensinar para eles que o controle tem que estar nas mãos de Deus. Então, já terminada a arca, Noé não fez a pergunta. Mas a pergunta que precisa ser feita é o seguinte: veio as águas do dilúvio, águas de cima, águas de baixo. A água subiu. E agora essa arca, ela vai para onde? Ela vai para o norte, ela vai para o sul, ela vai para o leste ou ela vai para o oeste? Ué, não é que vai decidir. Não podia decidir, porque a arca não tinha leme. Pergunta aí, fala: você sabia que a arca não tinha leme? Você sabe o que é leme? Leme é o controle do navio, né? Você vira o leme, ele vira para a esquerda. Você vira o leme, ele vira para a direita. Você dá a direção. Mas a arca não tinha leme. A arca não tinha, vamos chamar, né, de volante. A arca não tinha volante. Ou melhor, ela tinha, mas não estava nas mãos de Noé. Estava nas mãos de... Nós temos volante, sabia? Sabia que você tem volante? O seu deve estar na mão da sua mulher, né?
Nós temos volante. Às vezes esse volante está na mão de alguém, e às vezes esse volante está na nossa, e nós não abrimos mão dele de jeito nenhum. A gente não para nem para tomar um copo d'água, a gente não larga o volante. Mas nós estamos errados, porque nós estamos escolhendo a direção, nós estamos fazendo os nossos propósitos. O nosso processo de conversão, o mais difícil é esse, é a gente se render a Ele e entregar o volante das nossas vidas nas mãos dEle. Quando você olha para um outro exemplo, você olha para o exemplo de Moisés. Moisés nasce num tempo em que as crianças estavam sendo fadadas a uma sentença de morte. Só que a mãe de Moisés esconde Moisés por 90 dias, e mais do que isso não conseguiria esconder. Então o que ela fala? O que ela faz? Ela se rende. Até ali foi ela, até ali foi os planos dela. Como que ela, eu pergunto para você, como que ela escondeu uma criança 90 dias? Essa criança não chorou? Ela não tinha fralda naquela época, fazia em pó? Como é que era? Porque antigamente tinha fralda no varal. Quem é do tempo de fralda no varal? Hoje é antigo, hein? Hoje não, né? Mas hoje está no lixo. Hoje tem a fralda no lixo. Como é que você esconde um nenê? Como é que você 90 dias sem fralda? 90 dias sem choro. Moisés não teve coliquinha, né? Moisés não teve dor de ouvido, né? Moisés, talvez a mãe de Moisés falava assim para ele logo cedo, né? Engole choro, engole choro. Hã? Mas de forma que ele não chorava, porque ninguém ouviu. Mas esse foi um plano dela. Só que os nossos planos têm limite. Fala para o irmão, fala, irmão, os nossos planos têm limite. Tem prazo de validade, fala aí, tem prazo de validade. A gente às vezes quer viver os nossos planos, mas eles vão ter prazo de validade. Vai chegar uma hora que nós vamos encontrar o nosso limite, a nossa impotência. E a mãe de Moisés experimentou isso. Teve prazo de validade. Qual foi o prazo de validade dela? Acabei de falar. 90 dias. 90 dias. E aí então o que ela faz? Presta atenção. Ela pega um cesto, embetuma esse cesto, põe Moisés dentro, vai no rio, põe o cesto com Moisés dentro e faz o quê? Entregou na mão de quem? Ó. Quem está entendendo como que é viver o propósito de Deus? Ela teve que viver o propósito de Deus. Ela falou, ó, o meu venceu, agora eu dependo de Deus. Então ela encontrou esse caminho. Agora ela podia dizer, olha, eu estou nas mãos de Deus. Meu filho Moisés está nas mãos de... Pensou que bacana você erguer sua mão assim? Ergue sua mão. Diga assim, eu estou nas mãos de Deus. Diga assim, fala assim, meus filhos estão nas mãos de Deus. Fala assim, a minha casa está nas mãos de Deus. Então você tem que encontrar esse caminho. Você não pode ser uma pessoa precisamente correta, precisamente segura. Não, você tem que depender. Você tem que aprender a depender. Israel sai do Egito. E Deus, depois de 400 anos de escravidão, Deus achou que Israel já tinha aprendido. E Ele leva Israel então na terra prometida e fala assim, olha, agora vocês entrem aí. E aí eles acharam que não dava para entrar, tinha que mandar espia, você conhece toda a história. E eles não entraram por causa disso, né?
Eles não entraram por causa de quê? Porque eles não sabiam depender de Deus. Eles ficaram com medo. De 12, 10 não sabia depender de Deus. Mas no meio daqueles 10, tinha 2 que viram a mesma coisa, passaram pelos mesmos lugares, mas o que eles tinham de diferença? Eles tinham a diferença de que eles estavam preparados para viver um propósito de Deus. Enquanto 10 diziam não dá, 2 diziam dá. Mas você não viu gigante? Eu vi gigante. Mas você não viu nações? Eu vi nações. Mas você não viu exército? Eu vi exército. Mas qual é a diferença? É que muito embora tendo visto tudo isso, eu não posso negar que eu ouvi Deus falar. Quantos ouvem Deus falar? Quantos ouvem Deus falar? Nós temos que andar não por aquilo que a gente vê, mas nós temos que andar por aquilo que Deus fala. Que Deus fala. Aí então Deus fala assim: vocês não estão preparados para entrar na terra, porque vocês não sabem depender. Então, para vocês aprenderem a depender, eu vou levar vocês para uma escola, eu vou levar vocês para uma universidade, e a universidade que Deus levou eles chama deserto. Então eles foram para o deserto não de castigo. Fala assim, para quem está, fala, Deus não castiga ninguém. Fala aí, Deus não castiga. Eles foram para o deserto para aprender. Aprender o quê? A depender de Deus. Nós precisamos aprender, irmão. Nós precisamos aprender que cada dia, irmão, nós precisamos estar preparados para ter uma dependência dEle. Essa dependência, o que vai criar, por exemplo, na nossa vida? Não é, por exemplo, a religiosidade da oração. Não, essa dependência vai nos levar a orar. Porque se nós dependemos, nós temos que falar com Ele. Por isso que tem gente que não ora, porque não depende dEle. Tem gente que está no automático, está no piloto automático. Então você fala assim, vamos orar. A pessoa ela fala assim, mas como assim vamos orar? Mas orar para quê? Orar por causa de quê? Então, só entende essa orientação quem vive na dependência. Quem vive na dependência ora até para respirar. Quem vive na dependência ora para viajar. Quem não vive vai viajar. Põe a mala no carro e vai viajar e viaja. Mas quem depende, ora. Quem depende, jejua. Quem depende, consagra. Resumindo, quem não depende, sabe que Deus existe, mas não conhece o relacionamento. Porque o relacionamento é só para os que dependem. Aleluia. É só para os que dependem. Pastor, mas eu quero aprender a me relacionar. Não tem como você aprender a se relacionar. Você tem que aprender a depender. Esse é o segredo de se relacionar. Então a primeira coisa de nós estarmos no propósito é fazermos essa avaliação. A minha vida, ela depende de Deus ou eu vivo sem Deus? O meu salário lá, ele cai. Todo dia 5 ele cai. Todo dia 5. Então é complicado. Ficou complicado para você. Não que você tenha que abrir mão desse salário, por exemplo. Não, você não pode abrir mão, a não ser que você queira passar no meu nome. Mas você tem que aprender a não estar confortável com essa situação. Só porque o seu salário cai. Só porque você tem um emprego que te dá segurança. Só porque você tem, por exemplo, uma vida estável. Só porque você tem uma herança. Não. Você tem que encontrar um caminho de fazer com que, mesmo com tudo isso, a sua dependência seja dele. Você não pode, é muito pouco a gente depender de dinheiro, pessoal. É muito pouco. Quem não tem dinheiro, por exemplo, ora a Deus muito mais do que quem tem. Quem não tem dinheiro, ora a Deus porque está com fome.
ora a Deus porque tem dívida para pagar. Agora, será que nós vamos ter que ir para o deserto do sem dinheiro para a gente poder ter um relacionamento com Deus? Deus me livre e guarde. Fala para o irmão, Deus me livre e guarde. Fala aí, Deus me livre. Não. Mas pastor, se eu tenho dinheiro, por que eu vou orar a Deus? Então, esse é o problema. Tem muitas pessoas que pelo fato de ter a segurança, então não ora a Deus. A pessoa, por exemplo, ela tem, por exemplo, um seguro, como é que é um seguro médico? Como é que é? Um convênio médico. Então ela fica tranquila, ela fala assim, se eu ficar doente, eu opero. Se acontecer isso comigo, eu vou lá naquele hospital lá e me interno. Então isso é uma falsa segurança. Pastor, mas eu não posso ter? Pode ter. Você pode ser rico onde você quiser ser rico. Mas você não pode depender disso, você tem que depender de Deus. Então, por exemplo, você tem uma riqueza, você tem um salário garantido, você tem já uma aposentadoria, você tem, então por isso você não vai orar, mas como é que eu oro na minha riqueza? Você tem que então aprender, se o necessitado ora para ter, você tem que orar para saber o que você vai fazer com isso, porque muito embora cai na sua conta, mas é de quem? E o que você faz com isso? Eu vou fazer um investimento, mas esse é o propósito? De Deus ou é seu? Aí é que está o negócio. Não há impedimento de sermos. Não há impedimento. Nós só não podemos perder a condição de depender dEle. Fala assim, deserto nunca mais. Está amarrado, fala, está amarrado em nome de Jesus. Irmão, Deus tenha misericórdia de nós. Mas nós não vamos abrir mão. Então viver propósito de Deus, diga assim, significa ser dependente de Deus. Segunda coisa que nós precisamos, por exemplo, saber. Se nós estamos no propósito, não, o que é viver o propósito de Deus? É quando nós somos supridos por Deus. Supridos por Deus. O que significa isso? Por exemplo, Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Então veja bem, Israel vai para o deserto, e no deserto não tem nada, não tem ninguém. Então Israel estava dependendo de Deus. Só que Israel também quer comer, e não tem suprimento. Não tem isso? Para nós isso tudo é muito fácil. Para nós, veja bem, nós temos aí os supermercados, nós temos os hipermercados, e nós não dependemos de Deus, porque nós temos suprimento à vontade. Você vai lá, tem uma seção de opções que dá para você escolher. Então nós somos instigados a não depender do suprimento divino. Nós temos oferta e nós temos recurso, e nós não vivemos uma dependência de suprimento. O nosso suprimento vem do mercado, o seu suprimento vem do mercado, o seu suprimento vem do comércio. Mas olha o que fala Deus. Deus leva Israel para o deserto, e aí em Êxodo capítulo 16, versículo de número 15, fala assim a palavra: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Um disse: eu não conheço. O outro falou: eu também não sei. O que é isto? Pois não sabiam o que era. Fala assim, eles não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés. Moisés sabia? Também não sabia. Só que Moisés tinha a revelação de... Então fala assim o texto, disse-lhe Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso
mantimento. Está vendo? Então Deus levou eles para o deserto, para que eles pudessem depender de Deus, e para que eles pudessem então ser supridos por Deus. E quem punha a comida na mesa deles era Deus. Só que Deus vai ensinar isso. Deus fala assim: olha, eu vou mandar. Tem gente que pensa, por exemplo, que o maná era um pão, né? Eu pensei durante muito tempo que era um pão, mas não é um pão. O maná era uma semente adocicada, uma semente. Dessa semente eles iam fazer o pão. Eles iam tornar essa semente igual o trigo, em farinha, e da farinha eles iam fazer os pães, os bolos. Entendeu? Então não era. Só que essa semente recebeu o nome de maná, recebeu o nome de pão. Quer dizer, pão o que é? Alimento. Alimento. Então Deus quis ensinar eles, e Deus falou assim: ó, toda manhã o maná vai vir do céu. O maná vinha, e toda. Então Deus estava ensinando assim: olha, eu não quero que vocês se preocupem com o futuro. A cada dia basta o seu. Toda manhã eu estarei aí na sua vida. Toda manhã eu estarei aí na sua vida. Toda manhã eu estarei cuidando de você. Toda manhã eu estarei alimentando você. É isso que Deus está dizendo. A certeza de que Ele vai estar lá. Você precisa ser suprido por Ele. Mas escuta, você está com tanto problema, e por que você está assim tão tranquilo? Levanta a sua mão direita e diga assim: é porque eu sei. Não, você não sabe de nada. Então, com essa força você não sabe nada. Fala bem forte: é porque eu sei que Ele vai estar lá. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. E vocês vão levantar. Mas eu tenho que trabalhar, então vai trabalhar com esse pensamento. Eu sei que meu dia vai ser produtivo. Eu sei que vai estar lá. Mas você já nem começou, já deu errado. Não desanime, porque Ele vai estar lá. O dia só está começando. Amém, irmão? Ser suprido por Ele, não deixar ser desanimado, não deixar ser caído, ser suprido por Ele. Então a Bíblia fala que Ele orienta Moisés, e Moisés, ó, mas vocês vão e peguem somente para hoje, não pegue para amanhã. E aí o que fizeram? Acho que tinha uns brasileiros lá, né? Que foram e pegaram para hoje e pegaram para. Você não pegaria? Pergunta aí, você não pegaria? Ah, olha. O chão está forrado. Você vai comer hoje, você sabe que você vai comer, ou amanhã você não come? Você come todo dia? Então teve uns que pegaram para hoje e pegaram para amanhã. Mas Deus avisou e Moisés falou: olha, não precisa pegar para hoje, não precisa pegar para amanhã, só pega para hoje. Porque se você pegar para amanhã, amanhã vai estar estragado, vai estar bichado. Mas mesmo assim eles pegaram, guardaram, esconderam. São os mais espertos. Sabe aquela turma de esperto? Sempre tem aquela turma que quer sempre, né? Tem duas filas de carro. Eu não sei por que isso, né? Pode perceber, você está lá dirigindo, pode perceber. Eu estou falando de você, eu estou falando de mim. Você está aqui dirigindo em uma das mãos, fechou o sinaleiro, você já faz a conta. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Você muda de faixa.
só porque aqui tem 2, e porque você vai ser o 5º naquela fileira. Você muda de faixa. Por quê? Porque está dentro de nós, a gente quer ser esperto. E eles também queriam, e nós às vezes na fé, nós queremos, agora a nossa esperteza impede justamente o suprimento de Deus. A gente quer se suprir, mas Deus quer suprir a gente. Ele tem prazer nisso. Então a Bíblia fala que o que eles pegaram estragou, e aí eles então aprenderam que pegava para cada dia. Por quê? Porque Deus queria ensinar que todo dia Deus vai abençoar. Você podia ter recebido melhor essa palavra, hein? Eu vou até falar de novo. Todo dia Deus vai abençoar. Aleluia! Todo dia, todo dia, todo dia. Então, sabe aquela coisa, sabe, de ter que garantir futuro, ter que fazer hora extra, ter que fazer um bico. Faz um bico para o teu marido. Pelo menos você está em casa. Faz um bico para tua esposa, pelo menos você está lá em casa. Está bicudo, mas está em casa. Esse negócio de querer ganhar o mundo, sabe? Seja suprido por Ele. A Bíblia fala que aqueles que são supridos por Deus, Deus trabalha enquanto a gente dorme. Deus trabalha enquanto a gente dorme. Quer dizer que Deus trabalha muito na vida de alguns, porque tem uns que dormem para chuchu, né? Tem uns que dormem para chuchu, né? Mas sabe, isso não é, sabe, isso pode ser um peso para a gente, sabe? Mas para Deus isso não é peso, pessoal. Para Deus isso se chama relacionamento. Deus sente prazer nisso, sabe? Quando a gente fala assim, puxa, eu vou depender dEle. Quer saber de uma coisa? Eu vou ser suprido por Ele. Sabe? Então não é assim, sabe? Não é assim, por exemplo, né? Eu vou entrar nesse restaurante aqui, eu tenho dinheiro e vou comer. Não é assim não, pessoal. Isso não é a nossa vida, não. Eu vou lá no supermercado lá e eu vou ver o que dá vontade de eu comprar. Não é assim não, pessoal. Isso é viver sem um propósito de Deus. Não importa se nós temos dinheiro ou não temos dinheiro. O que Deus quer que eu coma hoje? Qual é o maná hoje de Deus na minha vida? Eu conheço o testemunho, já dei o testemunho aqui, do irmão Felipe, pai do Daniel Felipe, pastor, que ele abriu uma marmita na hora do almoço, amanhecida, marmita que tinha sido preparada ontem. E quando ele abriu a marmita, ele deu testemunho para mim, porque eu estava buscando batismo com o Espírito Santo e eu não tinha sido ainda batizado, estava desesperado. E ele falou assim: não, irmão Simeone, continua buscando. Jesus vai batizar você com o Espírito Santo. E como de fato batizou. Ele falou: eu fui batizado com o Espírito Santo. Um homem tão simples. Ele falou assim: puxa, se eu fui batizado, o irmão também vai ser. Eu falei: o senhor foi batizado? Ele falou: fui. E eu tinha participado de muitas vigílias e eu não tinha sido batizado, mas quando chegou no meu trabalho, assim, ele trabalhava na prefeitura, serviço pesado. Chegou na hora do almoço, ele pegou a marmita que a esposa tinha feito no dia anterior. E ele conta que quando ele abriu a marmita assim, que ele foi orar, não saiu mais nenhuma palavra compreensível. Ele começou a orar, só saiu língua. Eu falei: meu Deus, acho que tinha um cupim assado. Se fosse hoje, era uma picanha, né? Eu falei: mas o que tinha de mistura? Eu perguntei para ele, tive coragem. Ele falou assim: tinha um ovo frito, irmão Simeone. Você sabe que é um ovo frito amanhecido numa marmita com arroz e feijão, quase no ponto de azedo? Você sabe que é isso? Você nunca comeu isso, né? Mas é o que tinha para ele.
Ele não foi agradecer pela qualidade, mas ele foi agradecer o Deus que dá o suprimento. É por isso que nós não temos mais, é porque nós não estamos na total dependência, e é porque nós não temos um total sem suprimento vindo do céu. Diga assim: nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá bem de todo o suprimento que vem do Senhor. Aleluia! 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 Deus, o que o Senhor quer que eu coma hoje? Hoje eu quero que você passe a pão e água. Eu posso ter dinheiro no bolso, e eu posso escolher o meu propósito. Eu posso sair de casa e ir para um restaurante, ou eu posso obedecer ao propósito de Deus e passar o dia a pão e... Qual vai ser o melhor? Entende o que eu estou falando? Quantos entendem o que eu estou falando? Sabe, não é pelo fato de poder comprar, é pelo fato de se devo comprar. Não é pelo fato de poder fazer, é se devo fazer. Não é pelo fato de quem eu sou, é pelo fato de quem Ele é. Você sabe o Deus que você serve? Você tem entendimento disso? Do tamanho dele, da importância dele. Você consegue fazer um fator comparativo entre o tamanho dele, a importância dele, o seu tamanho e a sua importância? E nessa comparação levantar um argumento dizendo assim: e ele se preocupa comigo? Interessante, né? O salmista fez essa pergunta: ô Senhor, quem é o homem para que tu te lembres dele? Pergunta para ele, fala: Senhor, quem sou eu, Senhor? E você vai ouvir uma resposta vinda do céu: você é meu, você é escolhido do Senhor, escolhido do Senhor. Mas para a gente viver o propósito dele, para a gente viver o propósito dele, diga assim: eu preciso aprender a ser dependente. Eu preciso aprender a ser suprido. E por fim, eu vou trabalhar só esses 3, vou encerrar. Eu preciso aprender a me acostumar com a presença dele. Diga assim: sem a presença dele, não vale a pena. Diga: sem a presença dele, não dá. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Então a Bíblia fala que quando Israel vai para o deserto, Deus fala assim: eu serei contigo. De dia eu vou colocar uma coluna de nuvem, e de noite essa coluna de nuvem vai se transformar numa coluna de fogo. O deserto de dia é quente, a coluna de nuvem para
Percebe que o deserto não era mais deserto? Percebe que com a presença dele a guerra não é mais guerra? O sofrimento não é mais sofrimento? A dor não é mais dor? Tem gente que sofre tanto, né? Ah, pastor, mas eu tenho motivo de sofrer. Não, não existe motivo que pode nos causar sofrimento se a presença dele estiver conosco. Se ele estiver conosco, o maligno não nos toca. Você entende isso? O deserto à noite é o quê? Frio. E por causa disso, uma coluna de para esquentar. Senhor, mas quem vai estar com a gente? Eu estarei contigo todos os dias. Escuta isso, ó. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem disse isso? Quem que disse isso? Jesus. Todos os dias, até a consumação dos. Ele está conosco aqui. Amanhã, quando o dia chegar, ele já vai chegar primeiro. Não é o sol que vai nos receber, não, é ele que vai nos receber. Todos os dias. Precisamos depender dele. Precisamos ser supridos por ele. E precisamos nos acostumar com a presença dele. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Coloque essa palavra no seu coração. Você não precisa, por exemplo, ser cego para você ter que depender dele. Você pode ser rico, você pode ter olhos, mas tendo os olhos, vivendo como se fosse cego, assim, ó. Fecha os teus olhos, fecha. É como se você saísse daqui hoje com os olhos fechados, dependendo dele, sendo suprido por ele, se acostumando com a presença dele, saindo por essa cidade, chegando no seu trabalho, e lá no seu trabalho, ao invés de você procurar primeiro o que fazer, primeiro procurar a presença dele. Chegando em casa, ao invés de você procurar um banho, um sofá ou alguma coisa, mas entrando na sua casa e revirando ela em busca dele. Vai para onde você quiser, seja rico. Vai para o shopping, mas procure a presença dele. Ande na presença dele, esteja na presença dele. E quando você fechar os olhos assim, ficar tudo escuro, sinta a presença dele. Porque é aí dentro que ele mora. É aí dentro que ele está. O reino de Deus não está aqui e nem lá, mas o reino de Deus estará dentro de vós. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Com a mão no seu coração, diga para ele, fala: Senhor, me ajuda.
Os apóstolos, quando Jesus falou de sabedoria, os apóstolos disseram assim para Jesus: Jesus, nos ensina a ser sábios, Jesus. Quando Jesus falou de oração, eles disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. E hoje, quando Ele está falando para nós, diga para Ele, fala: Senhor, me ensina a andar e viver os teus propósitos, Senhor. Me ensina, me ensina. Eu quero chamar para o altar todos aqueles que foram tocados pela palavra e que desejam buscar isto para a sua vida, depender de Deus, ser suprido por Deus e viver na presença de Deus. Saia do seu lugar, vem aqui para o altar. Enquanto você vem, nós vamos adorando a Deus. Venha e se entregue para Ele aqui. Venha e diga para Ele, fala: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Me ajuda a colocar em prática isso na minha vida, Deus. Me ajuda.